Olá, que prazer estar nos dando inicialmente o nosso grande show, que é o Sala de Imprensa. E eu vou dizer por que show. Porque nós procuramos trazer qualidade em informação e fazermos com que as pessoas tenham a oportunidade de ter conhecimento de personalidades, de autoridades que têm conteúdo, que realmente detêm informação e que podem dar um pouco deste conhecimento, desta informação, para o nosso público telespectador. E eu falo de alguém que eu conheço já há muitos anos. Não é? Ele é bem mais jovem, mas extremamente atuante, um profissional de altíssimo nível, um advogado de escola, como nós dizemos, né? No Tribunal de Justiça de São Paulo, tem um escritório renomado e grandes clientes. E abriu mão de tudo isso para servir a vida pública, para se dedicar a essa que é a terceira maior cidade do mundo, que é a cidade de São Paulo. Eu estou falando do professor, do doutor Anderson Pomini, advogado e atual secretário de Justiça da cidade de São Paulo. Uma honra receber você aqui, meu querido amigo Pomini. A honra é toda minha, Redó. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, em especial na sede da Associação Paulista de Imprensa. A nossa sede. A nossa sede. Você também. A nossa sede. Isso. É um prazer muito grande. Obrigado Pelas palavras, pela gentileza. E Você sempre merece. estarei Mais do que aqui, isso. sempre que for convocado, para falarmos de temas tão importantes para São Paulo e para o Brasil. É verdade, né? verdade. Que o que é feito em São Paulo reverbera no Brasil. Verdade. Pela importância que São Paulo exerce no Estado, em especial em todo o Brasil, Sim. em razão da sua grandeza, em razão dos seus números. Né? É verdade, é verdade. E eu, particularmente, estava dizendo, Pomini, que eu tenho assistido você em várias das suas aparições, nos mais variados veículos de comunicação, principalmente os grandes veículos de massa. Não é? E eu tenho visto que o maior e mais divulgado, propalado assunto é sobre a Cracolândia. E você tem dado uma aula, não é? Porque você, não só com a sua serenidade, mas principalmente com a sua competência, tem, na verdade, falado com o corpo jurídico, não é? Dos tribunais de justiça, das varas, da fazenda pública, da importância que nós temos de fazer com que São Paulo volte a ser uma cidade habitável e com segurança, com qualidade de vida. E não há como se admitir uma cidade com qualidade de vida que tenha uma Cracolândia. E vou dizer uma coisa para vocês. O que este homem está fazendo aqui, óbvio, com a coragem, né, com a determinação do prefeito João Dória Júnior, mas é exemplar. E você tem dito que é, sem sombra de dúvida, uma força hercúlea. Quer dizer, trabalha 13, 14 horas por dia. Como você estava me contando agora, antes de iniciar o programa, você chegou hoje às 6h30 da manhã. Nunca trabalhei tanto. Nunca trabalhei tanto. O prefeito é um grande líder. É né? verdade. Todos sabemos disso. O prefeito, ele gera um entusiasmo e tem uma capacidade de liderança absolutamente ímpar. Formou um grande time e, desde o primeiro momento, passou a enfrentar os grandes problemas da capital, que são vários. Né? Nós temos aí cerca de 20 mil moradores de rua, nós trabalhamos para que 30 mil moradores sejam acolhidos, isso porque pesquisas apontam que na medida em que esses moradores eles são acolhidos, os moradores da Grande São Paulo passam a se dirigir também para o centro de São Paulo. Porque sabem que vindo para cá vai ter um lugar para ser acolhido. Perfeito. Então a prefeitura já trabalha com 30 mil e não com 20 mil. Que hoje nós temos 20. Hoje nós temos 20 mil, cerca de 20 mil moradores em situação de rua. Sim. Agora, nós temos esse outro problema localizado, que é a Cracolândia. Sim. Este é um problema que não existe na literatura, não existe no histórico uma solução. Não existe uma receita, um remédio para que se enfrente esse problema sem erros. Daí a dificuldade, daí a falta de coragem, talvez, de outros governantes do passado. Não tenha dúvida. Em enfrentar um problema tão polêmico quanto este. Não tenha dúvida. Porque nós estamos a tratar de pessoas, de seres humanos, né? Seres humanos que se entregaram por diversas razões.
né? Se faz necessário, e muitos nos orientam nesse sentido, estudar a causa e não só o efeito. Ao mesmo tempo, tentar interromper um ciclo que é coordenado pelo tráfico de droga. Quem coordena hoje a Cracolândia é o PCC, é o crime organizado. Né? E vocês tiveram que inventar isso? Sim, a segurança pública. É verdade que o São prefeito Paulo recebeu, na verdade, ameaças e tudo mais deles? Vários secretários, não só o prefeito. Olha. Mas o prefeito desde o início, desde a época da campanha, até por ter posições firmes, né, e posições distanciadas do mundo da política, por ser cidadão comum, um empresário que se fez por conta própria e resolveu se dedicar à vida pública de gestor público, né, ele sempre teve as suas próprias convicções e as suas opiniões muito claras. Então, claro que isso desperta o desinteresse de uma ala que não gostaria de ver o poder político na mão de um empresário. É verdade. Então, e um empresário que não tem medo de enfrentar esses grandes temas. Vejam, o valor que o PCC faturava ali por dia e por mês e por ano é absolutamente incalculável. Soma-se cerca de 2 milhões de reais mês de faturamento. Meu apenas Deus e tão do céu. somente com a principal vendendo droga. Vendendo droga. Então veja só, nós temos ali, são diversos aspectos. Né? É possível que editemos diversos livros do ponto de vista sociológico, humanitário, do ponto de vista do direito, né? Porque todos os temas da sociedade, eles poderão ser extraídos de uma Cracolândia. Então, vejam como se forma uma Cracolândia, né? Como se mantém uma Cracolândia, o porquê que essas pessoas elas procuram a Cracolândia, qual é a causa e quais são os efeitos. São os mais diversos possíveis relacionados à vida humana. Entendi. O fato é que nós temos um fluxo, Redó, de pessoas que adentram este fluxo para fazer uso da droga. O crack, na maioria das vezes, é distribuído de forma gratuita pelo PCC, como se fosse um chamariz, para que essas pessoas sejam utilizadas, além do vício, né, que elas passarão a ser dependentes, mas para que elas sejam utilizadas como proteção do fluxo. Qualquer cidadão que queira ter acesso, agora, neste momento, a este fluxo, e queira fazer uso de droga, maconha, cocaína, seja ela qual for, basta que tenha acesso ao fluxo. Isso porque, no fluxo, o Estado não tem comando, o Estado não entra. Entendi. Trata-se de um local sem ordem. As pessoas, elas não estão subordinadas a nenhum tipo de lei, a nenhum tipo de legislação. Então, o fluxo funciona de forma coordenada pelo tráfico de drogas, justamente para que essas pessoas que são viciadas sejam utilizadas como um cordão de isolamento para que outras pessoas, classe média, classe alta, possa fazer uso de droga em um local em que o Estado autoriza. A grande dificuldade do enfrentamento deste fluxo está na abordagem. Sim. Então veja, o que a lei autoriza? Autoriza que um médico, um assistente social, aborde o usuário e pergunte a este usuário, escuta, você não gostaria de receber um tratamento? Ao receber a resposta de forma negativa, o médico nada pode fazer. E essa pessoa poderá continuar fazendo uso de drogas. Sim, mas eu, particularmente, acho errado. Eu acho errado. Eu tenho visto, tenho falado, conversei com vários amigos meus, médicos, psiquiatras, psicólogos. Veja, a pessoa quando chega no nível daqueles que estão na Cracolândia, eles não têm mais direito de decidir nada. E com todo respeito, veja, não é não ter direito do lado desumano ou autoritário. Eles não têm como discernir. Veja, eu vou só fazer para o meu público telespectador uma pequena análise. Quantas vezes o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, o jovem, o estudante, o trabalhador, quantas vezes a pessoa fala, puxa, eu ando sentindo uma dorzinha aqui no estômago, uma dor no fígado e tal. Não sei o que é isso. Quando eu levanto e tal, quando eu respiro, aí a mulher vira e fala, bem, vai no médico. Ele fala, não, não vou, não precisa. Me faz aquele chá lá, vamos fazer uma massagem, faz uma mandinga, enfim.
e acaba resolvendo o problema da dor. E às vezes a dor pode, inclusive, se estender e ser uma coisa muito mais séria. Veja, isso de uma pessoa normal. Agora imaginem, alguém que está lá na Cracolândia, naquele flagelo, porque aquilo não existe. Quer dizer, hoje, infelizmente, e graças a Deus, graças a esse homem aqui, Dr. Anderson Pomini, advogado, jornalista, pertence à nossa entidade, a Associação Paulista de Imprensa, é um atuante profissional, é o nosso secretário de Justiça da cidade de São Paulo, e do prefeito João Dória Júnior, tiveram a coragem, lógico, e toda uma equipe, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, enfim, uma ação conjunta, até porque é um problema muito complexo. Quer dizer, hoje você vê pessoas defendendo a Cracolândia. Quer dizer, nós temos gente, padres, médicos conceituadíssimos que vendem livros, inclusive um deles recentemente lançou livro, quer dizer, com todo respeito, fazer política em cima da Cracolândia e outra e dizer que aquilo é, na verdade, humanismo, que tá querendo fazer uma higienização na cidade. Isso é um absurdo, isso é uma hipocrisia. Nós temos que acabar com essa pouca vergonha dessa história que é, na verdade, uma excrescência, que é o politicamente correto. Politicamente correto é quem não tem coragem de decidir, é quem não tem coragem de escolher o certo ou o errado. Porque não há problema, se você quiser escolher o errado, escolha o errado, é problema seu. Você é que paga as consequências. Mas você tem que ter coragem. Não vem com essa história de politicamente correto. Isso é um absurdo. É verdade. Com todo respeito, isso é um absurdo. Eu vou dizer, eu tô há tempos com isso engasgado aqui na garganta para falar, porque eu não consigo entender autoridades constituídas, como agora. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu posso falar aqui, esse Edson Fachin, Edson, né? O Edson Fachin, temos também o outro lá, que estão decidindo, já está 3-0 pela liberação da maconha e da cocaína. Quer dizer, isso é um absurdo. Esses caras estão brincando com a saúde pública, eles estão brincando com a sociedade, eles estão querendo fazer justiça de forma totalmente equivocada. Quer dizer, não há como você pensar, quando alguém está envolvido com droga, que esse alguém tem poder de discernimento, não tem nenhum. E o médico que fala que tem é um médico descontrolado. É um médico que esse médico não tem discernimento. Porque não é possível. O médico, aquele que detém o poder do seu conhecimento científico, do seu conhecimento profissional, jamais tem a coragem de fazer isso. Eu tenho parentes médicos, eu tenho padrinhos médicos, eu tenho gente da mais alta qualidade e falei com todos eles. Eu não vou citá-los para não, na verdade, colocá-lo aqui numa situação, porque essa é a minha opinião, é a opinião pessoal do Sérgio de Azevedo Redor e respondo por tudo isso. Então, portanto, quero reiterar, meu querido amigo Dr. Anderson Pomini, nós, na verdade, estamos numa situação que é um escracho. Eu tenho lido nos jornais, está aqui, Folha de São Paulo, Valor, o Estado de São Paulo, o Diário do Estado de São Paulo. Quer dizer, todos os jornais não há problema, o jornal tem que ser democrata, o jornal tem que ser aberto, tem que ser um jornal pluralista, onde dê direito de todas as correntes. Agora, vim admitir que quem consome droga, quem está na Cracolândia, tem direito de escolher se quer ser internado ou não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira com a saúde pública, com a sociedade brasileira. Quem quer fazer com que o craqueiro, o vagabundo que está lá, na verdade, vendendo droga para aquele infeliz, para aquela pessoa pobre de espírito, para aquela pessoa que já largou a vontade de viver, que já não tem mais autoestima, que não tem mais nada. Você está protegendo os dois, quem vende a droga para ele e para aquele que está consumindo droga. Isso é um absurdo, tenha consciência, pelo amor de Deus. Perfeito. Há um aspecto ideológico aí muito forte. Exatamente. Essas pessoas que defendem ou que são contra a internação compulsória, elas defendem, teoricamente, os direitos humanos. Mas não defenderam com tanta efusividade o momento em que essas pessoas estavam ali jogadas naquele local em que direitos humanos? Em que idosos eram abusados. Sim. Em todos os sentidos, crianças da mesma forma, mulheres, fazem sexo a céu aberto. Uma senhora com 8 filhos de pais distintos. 8 no filhos? mesmo local. No mesmo local? No mesmo local.
Então, ali... Aí não tem direitos humanos. A atrocidade contra os direitos humanos vinha sendo praticada há décadas. E nós não víamos um movimento... Quantas pessoas morreram ali porque não pagavam os vagabundos que vão lá vender droga? Existem informações que ali funcionava, inclusive, um tribunal do crime naquele local. 3 ou 4 hotéis que foram lacrados, e que alguns defenderam que é um absurdo lacrar a moradia, eram utilizados como laboratório do crime. Naquele local nós temos túneis que foram construídos, projetados pelo PCC para a distribuição das drogas. Ou seja, eles entravam num ponto secreto, passavam pelo túnel, saía no hotel, distribuía a droga e voltava sem que não houvesse nenhuma suspeita de que eles estavam transitando com droga. A maior feira de droga a céu aberto do mundo. Do mundo. E não se via essa gritaria. Então, o que se percebe, Sérgio Redor, e o que comprova que nós estamos no caminho certo, é que todos os críticos, eles não apontam soluções. Não. Eles apenas apontam os defeitos. Olha, você errou nisso, você errou naquilo, mas soluções são difíceis de se apontar. Fato é que eu prefiro seguir a fila daquele que ao menos está com a iniciativa e com a coragem de tentar resolver o problema. E que grande apontar os erros e apontar ou as faltas de opções, é muito simples, é muito fácil. E os problemas que ocorreram, indiscutivelmente, como o caso lá, foi de demolir lá como eu vi agora uma matéria também, com todo respeito, nós temos colegas jornalistas aí que abusam, a Cracolândia não é para se resolver com um trator, não é para se resolver com máquina, é para se resolver com amor. Amor de quem? Conta para mim, o cara pálida. Não, fala com todo respeito. Amor de quem? Amor são esses homens que estão revestidos de liderança, de trabalho, que estão lá na prefeitura, que estão... Veja, e eu estou fazendo isso sem proselitismo nenhum, tá certo? Eu, particularmente, já falei, inclusive o João Dória sabe disso, eu não votei nele, eu não trabalhei por ele. Agora, sei que cometi um grande erro, porque está sendo um grande prefeito, um grande homem público, desafiando. O João Dória não precisava disso, eu conheço o João há 30 anos, eu já trabalhei com o João há 28 anos, 27 anos atrás, no Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes Similares, que inclusive tem lá um instituto em nome de João Dória Júnior. Quer dizer, esse homem, onde ele passa, ele faz história. Quer dizer, então, a grande verdade, com todo respeito, Pomini, é a gente ter a sensibilidade de admitir que isso que está acontecendo é puro ideologismo. E ideologismo barato. Ideologismo de quem não quer o bem da cidade, de quem não quer o bem da sociedade. As pesquisas mostram isso, 80% da população a Folha de São Paulo, Datafolha. Inclusive a internação compulsória. Agora, esse ponto é um ponto importante. Da internação compulsória. Que fique bem esclarecido, Redó. Veja só, a prefeitura jamais ela formulou um pedido genérico de internação compulsória. O nosso pedido foi no seguinte sentido. Nós temos o fluxo, como eu explicava no início da nossa conversa. Esse fluxo, ele é protegido pelo tráfico. Essas pessoas hoje, elas adentram este fluxo, as viciadas, elas fazem o uso diuturno de todo tipo de droga, em especial do crack, que é distribuído de forma muitas vezes gratuita, e ao se cansar e ao sentir alguma dor, alguma necessidade, essas pessoas procuram a assistência social do município, do Estado, procura o Estado de uma forma geral para que receba um medicamento, para que receba alimentos ou para que descanse por algum momento daquela jornada que ela escolheu para o uso de droga. E assim que ela se descansa ou se sente melhor, ela volta para o fluxo. Então, não existe cenário mais positivo. Entendi. A nossa legislação é omissa em relação ao trato da internação compulsória. Mas nós não pedimos internação compulsória de forma generalizada. Disseram por aí, o prefeito pretende a maior caçada humana já vista. Isso é um absurdo que fizeram. Absurdo. Vejam só, qual foi o nosso pedido? Nosso pedido foi para que a prefeitura ela pudesse buscar esta pessoa em situação de drogadição, para que fizesse uma entrevista
constituída por uma equipe de médicos, assistentes sociais, terapeutas, Sim. psicólogos, Sim. dentre outros profissionais, Sim. e após a realização dessa entrevista, esses profissionais emitissem um laudo para que atestasse, quando os elementos estiverem presentes, que essa pessoa deveria ou não ser internada. Certo. Após a emissão deste laudo, nós voltaríamos ao juiz para requerer a internação compulsória judicial nos termos em que orienta a norma de regência. Entendi. Então, este foi o nosso pedido. Não houve pedido de internação compulsória, uma caçada, disseram que nós pararíamos ali ônibus e todos seriam obrigados a adentrar a estes ônibus e seriam deslocados. Isso é um absurdo. Nós todos respeitamos os direitos humanos. O que nós queremos é oferecer uma possibilidade de vida àquelas pessoas dessas pessoas que não falam mais por si. Lógico, então, não falam, não decidem mais nada. O problema nosso hoje está justamente nesse ponto. Eu, prefeitura, Estado, governo federal, qualquer administração pública, eu posso apenas e tão somente interpelar uma pessoa que não fala mais por si para convencê-la da necessidade de um tratamento que ela não quer receber. Como concorrer o Estado com o traficante, sendo que o traficante oferece aquilo que ela mais deseja? O Estado nada tem a oferecer. Então, ou nós paramos com essa hipocrisia e as instituições passam a trabalhar em conjunto. Eu já ouvi de algumas instituições, eu sou um órgão de controle externo, eu não posso participar efetivamente dessa ação. Isso porque, se você errar, quem que fará a sua correção? O fato é que, Redoc, nós precisamos do envolvimento de todas as instituições. De toda a sociedade. Esta briga não é da prefeitura. Esse é um problema do Brasil. Este problema é do Brasil. Do Brasil, não tem Exige dúvida. participação Sim. da sociedade organizada, das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, das polícias, Exato. do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça e de toda a sociedade. Ninguém, se tiver vergonha na cara, se tiver coragem, pode dizer que está fora deste combate. Ninguém. Todos nós estamos. E é por isso que nós aqui da Associação Paulista de Imprensa, no nosso programa Sala de Imprensa, trouxemos a presença do secretário de Justiça da cidade de São Paulo, Dr. Anderson Polmini, com essa finalidade, de esclarecer tudo, porque nós vamos passar esse programa em 60 emissoras em todo o estado de São Paulo. E todos aqueles que estiverem nos ouvindo terão a oportunidade de se sensibilizar com esse problema. Por quê? Porque hoje a grande verdade é a seguinte, é sem sombra de dúvida a maconha, a cocaína, enfim, são drogas que estão aí a purular, não é? A estar presente em todos os lugares, não é? Em todos os lares, empresas, indústrias, na educação, nas secretarias, enfim, em tudo quanto é lugar, não é? E, na verdade, outra, até nos meios públicos, até constituído dentro dos órgãos públicos. Quantos viciados tem? Né? Agora, o que precisa? Essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam ser tratadas, elas são doentes. Elas são doentes, dependentes. Químico dependente, precisa de ser tratado. Agora, é óbvio que você vai perguntar para essas pessoas, e quem acabou de sintonizar o nosso programa, que está nos assistindo, sabe muito bem que nós temos um problema seríssimo. Ou seja, nós não podemos admitir que essa pessoa que vai ser instada, se ela deseja ou não ter um tratamento, é óbvio que ela vai dizer que não. Nós mesmos, às vezes, ó, você tem problema aí na cabeça, está com muita dor de cabeça, vai procurar um médico, um neurologista. Não, tá bom, eu tomo um comprimido. Se nós, sem estarmos viciados, já agimos dessa forma, claro. Imagine alguém que esteja numa situação deprimente, tá certo? É preciso que se recupere o senso de autoridade. Isso o melhor fundamental. melhor modelo, dentre tantos outros estudados mundo afora, Sim. é o dos Estados Unidos. Sim. Como que os Estados Unidos venceu essa batalha contra o crack há 10 anos atrás? Sim. Impondo duas opções ao usuário. Ou você vai preso ou você vai internado. Você pode escolher. Acabou. Apenas e tão somente essas duas opções. Acontece que nós não temos uma legislação que autorize esse tipo de autoridade de imposição ao município e ao Estado. Então, há necessidade, primeiro, de uma atualização legislativa. Mas antes mesmo que isso, Redó, eu defendo que a união das instituições
ela poderá Forte buscar, essa situação. na norma atual, Sim. interpretações que autorizem o Estado a agir dessa forma. Exato. Porque se nós não fizermos assim, nós não resolveremos. Vejam só, nos Estados Unidos, né, um cidadão, ele não pode permanecer, ele não pode se acomodar em uma praça pública, em uma via pública, porque o bem é público. Enquanto que no Brasil, ele pode se acomodar em um local público porque o bem é público. A ordem está invertida. Totalmente invertida. Totalmente. Veja, agora recentemente, inclusive logo depois da posse do João, um monte de pessoas se aglomeraram ali na esquina entre a Augusta e a Paulista, não é? Sim. Quer dizer, e formaram barraca, ficaram lá um Sim. tempão, ficaram 1 ou 2 semanas lá, até que o João Foi lá pessoalmente, conversou com essas pessoas e resolveu o problema. Claro, não é? claro, claro. Agora, o que acontece? O que precisa? Gente, nós temos que ter autoridade. Precisa ter temos que autoridade. resgatar a autoridade, que acabou a autoridade desse país. Eu conversava recentemente com um desembargador, né? E ele disse o seguinte: Pomini, aqui em frente ao tribunal, alguns moradores de rua, eles estão acampados, né? E o que me surpreendeu, dizia ele, que um desses moradores, além de receber uma barraca que foi fornecida pelo município, né? Uma barraca de camping, ele agora conta com uma televisão e mais, ele se instalou próximo a um ponto em que existe um cabo da NET e ele fez ali um gato e tem TV a cabo. Está instalado na Praça da Sé uma barraca fornecida pela prefeitura com TV a cabo. Né? O que mais ele quer? Daqui a pouco vai pedir sinal de Wi-Fi, água, luz, energia telefone. elétrica e assim por diante. Não, Então, nós vivemos em um momento perigoso. Não, é surreal. Para a democracia. Não, é surreal. Há necessidade da recuperação da autoridade. O Estado precisa agir. O interesse coletivo precisa sobrepor ao individual, Exato. Respeitando o direito humano, Lógico. respeitando o direito à individualidade. Isso é possível. Agora, o que não pode é essa libertinagem que tomou conta do país. Não, e outra coisa, que é importantíssimo, nosso querido telespectador, nós estamos aqui com a presença do secretário de Justiça da cidade de São Paulo, doutor Anderson Pomini, e que está nos explicando sobre essa situação, principalmente da Cracolândia, a questão das drogas e a falta de autoridade que existe hoje no país. E é exatamente isso que nós estamos verificando. Quer dizer, se você for levar isso um pouco adiante, você vê decisões, você vê situações onde há interferência de um poder no outro, certo? Quer dizer, o fato de terem, na verdade, como de fato aconteceu, você vê o caso de gravarem lá o presidente, não é? O presidente Michel Temer, não vamos aqui entrar no mérito se ele deve, se ele não deve, mas o que foi feito contra uma autoridade, veja, não existe ninguém com maior autoridade no país do que o presidente da República. E aí vai um vagabundo de um empresário ladrão, Joesley, os irmãos Joesley e Wesley Batista são ladrão. Eu tenho certeza que o pai deles deve ter agora uma dor no coração profunda de ter filhos tão inteligentes, tão preparados, porque fizeram realmente um grande império, mas ladrões. Fizeram utilizando do erário público, o que é pior, ingratos, porque eles tomaram o dinheiro do Brasil para fazer tudo isso, constituíram um patrimônio bilionário nos Estados Unidos e agora estão morando lá e estão vivendo lá, mas eles estão realmente aguardando e eles não vão perder por esperar. Não tenha dúvida. Veja, eu penso assim, senão nós precisamos poder desistir de viver. Nós temos um Deus, eu não tenho dúvida. Quem faz aqui é que paga. Não vai passar em brancas nuvens essa situação. Agora, tudo isso está acontecendo porque não tem autoridade. Perfeito. Quer dizer, com todo respeito, esta gravação que foi feita com o presidente era para, de cara, tido como nula. Tá certo? Nós que somos operadores do direito sabemos, prova imprestável. Mas não, estão discutindo a legalidade, tudo bem. Eu quero voltar a reiterar. Não estou aqui fazendo a defesa do presidente Michel Temer, eu estou fazendo a defesa do presidente da República Federativa do Brasil, a 8ª maior economia do mundo. Que é isso que o caro João Dória Júnior, nosso prefeito, ele atua com muita veemência. Adoro o João tem autoridade. O João, ele exerce o munus público do qual recai
a autoridade do prefeito da terceira maior cidade do mundo com a maior tranquilidade do mundo. Ele não deixa ninguém sobrepor a autoridade dele. Se cada uma das autoridades desse país fizesse isso, seria maravilhoso. O que você acha, Olha, querido? Eu concordo. No caso do prefeito João Dória, ele não deve nada a ninguém. Sim. Né? E é absolutamente combativo. Foi eleito para isso. É lógico. Desde das prévias do PSDB, ele já anunciava as suas pretensões. Ou seja, sempre se colocou como um gestor. Sim. E não está preocupado com a opinião pública quando do enfrentamento desses temas tão polêmicos quanto este que envolve a Cracolândia. Agora, você tocou num tema de absoluta relevância, Redó. Nós estamos com o nosso sistema de tripartição de poderes comprometido. Isso porque, vejam, nós temos aí na origem os três poderes, né, executivo, o legislativo e o judiciário. Sim, lógico. Há um desequilíbrio total e o avanço de um quarto ou quinto poder não previsto na Constituição. Sim. Fato é que, no desequilíbrio desses poderes, por óbvio que um avança sobre o outro. Hoje nós temos coordenando o país o Poder Judiciário, com todo o respeito Lógico. E a importância que o Poder Judiciário exerce no sistema de tripartição de poderes. Mas não poderia jamais avançar sobre decisões que não guardam competência na Constituição Federal. Então, o Executivo e o Legislativo estão de joelhos para o Poder Judiciário, que decide os destinos do país. O rito, por exemplo, que deverá ser adotado para o processamento de um impeachment. Exato. Ou a competência dessa ou daquela investigação. Ou até mesmo determinar em caráter liminar o afastamento de um senador sem consultar o Senado da República. O Congresso Nacional. O que afronta a Constituição Federal. Totalmente. São diversos exemplos que nós poderíamos citar no sentido de afronta de um poder sobre o outro. Sim. O que desequilibra, né, e causa toda essa insegurança jurídica instalada país afora. Então, se nós estamos a tratar de uma absoluta insegurança jurídica e de um absoluto desequilíbrio entre os poderes, que deveriam ordenar o país e impor regra, impor norma a todos os cidadãos, por óbvio que permite que o cidadão comum, aqui na ponta, ele entenda por bem invadir qualquer praça e ali estabelecer como se fosse sua moradia. Nada mais é do que o reflexo das nossas gestões vencidas, superadas e que clamam por mudanças. Recentemente, corroborando exatamente com tudo que o Dr. Anderson Pomini está expondo aqui, nós tivemos numa exposição onde o nosso querido professor Ives Gander da Silva Martins, presente, fez com que nós tivéssemos um momento de grande reflexão. Porque, veja, na verdade, nós temos hoje alguns valores que são fundamentais a serem mantidos. E o professor Ives Gander estava falando a respeito do seguinte, que é exatamente ao encontro do que você acabou de proferir, meu querido amigo Dr. Anderson Pomini. Veja só, nós temos hoje algumas questões a respeito exclusivamente que quem tem que decidir é o Congresso Nacional. E houve, na verdade, um processo de judicialização, onde quem está decidindo isso é o Supremo Tribunal Federal. Só que é o seguinte, o ministro, por mais respeito que tenhamos que ter a cada um de suas excelências, mas eles não têm nenhuma legitimidade popular para decidir em nome do povo. Como agora, essa decisão de afastamento do Aécio Neves, não vamos entrar no mérito se ele pegou, se ele roubou ou se ele subtraiu, nem esse aspecto é um aspecto de ordem, tá certo? Que depende de prova. Não vamos entrar nesse aspecto. O que nós temos que realmente nos ater é a questão do seguinte, como é que, um único ministro, de forma monocrática, caça milhões de votos que o senador teve e que foi o povo de Minas Gerais que conferiu esse voto a ele. O único poder que teria condições de fazê-lo seria o próprio Senado da República, ouvido seus pares. Agora, eu tenho certeza que alguém daí, que está nos ouvindo, está dizendo, tá vendo? O cara está protegendo. Porque imagina como é que o Senado da República vai julgar
um senador. Sabe por quê? Porque é o que a Constituição diz. Então vamos fazer o seguinte, vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e vamos mudar tudo. Mas a Constituição diz que o único que tem poder de dizer se o senador pode ou não ser cassado é o próprio Senado da República. Não é isso, doutor Boninho? Claro, claro. Fato é, Redó, a gente poderia destacar aqui diversos problemas, né, em especial que assolam o nosso país. Sim. Desde os problemas da corrupção, passando pelos avanços de um poder sobre o outro, sobre a falta de ética, talvez, da nossa sociedade. Mas mais importante nós falarmos da possibilidade de virtude que esse país tem. Preciso que as pessoas de bem se manifestem, né? A cada enfrentamento, por exemplo, que enfrentamos, que destacamos aqui na Prefeitura de São Paulo, né? A minoria se levanta e apronta uma grita como se representasse a maioria. Não, e desculpa, me permita uma pequena interseção. Eu tenho visto o seguinte, como agora entraram aí, como é que chama? A Associação dos Ciclistas do Ibirapuera. Quer dizer, com todo respeito, o que é a Associação dos Ciclistas do... Tudo bem, eles têm direito, é legitimado. Agora, eles vão responder em nome da sociedade de São Paulo? Quem tem direito de responder em nome da sociedade de São Paulo é o prefeito, são os vereadores, que são legitimados. Perfeito. Eles têm voto. Quer dizer, nas eleições a sociedade falou, eu vou escolher o vereador fulano de tal para ele defender os meus interesses na Câmara. E o prefeito foi eleito pela cidade de São Paulo para ser o gestor da administração pública. Claro, Aí, de repente, vem o líder... Não, como às vezes eu vejo, o cara tá lá na frente da Câmara Municipal, precisamos resolver isso. Sim, mas eu sou a presidente da associação do não sei o quê, do amigo dos bairros, não sei lá. Tudo bem, é legítimo. Como eu sou o presidente da Associação Paulista de Imprensa. Eu falo em nome dos jornalistas do Estado de São Paulo. Agora, a grande verdade é a seguinte, fui eleito para isso. Agora, a grande verdade é a seguinte, e vai ter um monte de jornalista que vai discordar da minha opinião. Isto é democracia. Claro. Agora, amanhã vir aí um jornalistinha ou algum profissional qualquer e falar em nome dos jornalistas, ele que venha então e concorra às eleições na API, ganhe a eleição e venha falar em nome de jornalista. Perfeito. Isso é autoridade condicionada ao sistema normativo de uma sociedade que tem respeito e que existe a democracia ou o Estado Democrático de Direito. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é uma absoluta bagunça. Desculpa, doutor Palmeira. Concordo, perfeitamente. Nós ouvimos aí diariamente de diversas associações, olha, é preciso que a Prefeitura consulte a associação sobre este ponto, é preciso que consulte este órgão para que essas ações sejam adotadas. E a nossa resposta é exatamente esta. Exato. A sociedade já foi consultada quando do processo eleitoral. Acabou. O prefeito foi eleito historicamente no primeiro turno, apresentando claramente todas as suas propostas. Exato. Desde aquela época, já defendia bandeiras como essa em enfrentamentos a temas tão polêmicos quanto este. Lógico. Portanto, já houve a consulta popular. Cabe agora a execução daquela proposta que foi apresentada e que assegurou o resultado vitorioso no primeiro turno. Não, e outra coisa, uma coisa que é importante, eu tenho certeza que o doutor Palmini domina essa matéria, mas eu quero reiterar, é uma situação muito clara. O prefeito de São Paulo, todos os gestores de administração direta e de poder executivo, poder legislativo também, o poder judiciário também, tem o que nós chamamos de poder discricionário. Claro. O que é o poder discricionário? O poder discricionário é o poder que o gestor público, a autoridade pública, assume quando na investidura do seu cargo, e ela pode decidir do jeito que ela achar melhor, desde que não contraria a lei. Mas ela tem que decidir. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Isso que o doutor Boninho falou aqui é a mais absoluta verdade e tem que ser respeitado. Nós precisamos restituir, resgatar o processo de autoridade nesse país. É uma brincadeira o que nós vivemos hoje. Ninguém mais respeita nada. E outra, qualquer Zé Mané vem com a história de não, precisa me ouvir. Como te ouvir? Cresça e apareça.
Não existe essa de precisa me ouvir. Que ouvir o quê? Você tem que, na verdade, se curvar em razão da decisão que o prefeito está tomando. E se você não concordar, 4 anos depois, quando vier a nova eleição, vote contra ele. Faça campanha contra ele. Essa aqui é a verdade. Né? Isto é... Ou se... Tá aí, lógico. Melhor ainda, seja corajoso. Se candidate a prefeito e lute pelos seus ideais. Isto é uma sociedade democrática, isso é uma sociedade que respeita o Estado Democrático de Direito e o que é maior, respeita a autoridade. Porque nós perdemos a autoridade, não existe mais autoridade nesse país, doutor. É exatamente este o sentimento que nós temos. As pessoas, elas se acham proprietárias, inclusive, de todos os bens públicos. Tudo. Elas simplesmente acham que podem tudo. Daí é esta desorganização que nós temos em São Paulo e no Brasil, né? Talvez... por essa insegurança jurídica e política que vivemos há 4 ou 5 anos, né? Então, até mais. É importante que a sociedade de bem, sim, a sociedade organizada, sim, a sociedade não ideológica ou tomada por sentimentos outros que não o da boa-fé, ela se organize em redor. É importante que a maioria silenciosa ela passe a se manifestar, porque caso contrário, nós viveremos novamente aquilo que foi vivido na década passada. A década em que, infelizmente, as pessoas que se apresentavam como do bem, elas fizeram o mal para o país. E muito mal. Então, é importante que pessoas do bem, sim, pessoas preferencialmente que não dependam de cargos públicos para sobreviver, venham exercer os cargos públicos e possam passar a fazer gestão em prol da comunidade. E mais do que isso, nós precisamos ter algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, há necessidade de fazer com que essas pessoas tenham a convicção, elas entendam que o gestor, em razão desse poder discricionário, ou seja, de ele poder decidir do jeito que ele quiser, desde que não contrarie a lei, tem que ser respeitado. Claro. Essa coisa do bem público, hoje é assim. Veja, eu sei, nós estamos vivendo uma situação difícil, problemas financeiros, problemas econômicos, desemprego, enfim, uma série de situações. Mas não é por causa disso que dá direito daquele cidadão montar a barraca dele no meio, tá certo? No meio do calçadão, tá certo? Ou da via carroçável, e ficar instalado lá, como se... Não, exato. Não, e aí vem... Não, mas espera aí, e os direitos humanos? Mas que direito humano? Quer dizer, os direitos humanos são para os humanos. Ao redor, um absurdo que nós enfrentamos recentemente, chama-se um movimento Craco Resiste. Existe um movimento a favor da permanência da Cracolândia. E esse movimento... Sabe o que tinha que acontecer? Prender toda essa gente. Apologia à droga. Claro que sim. E por que as autoridades não fazem isso? Já estamos tomando as providências. Lógico, manda prender. Descobrimos recentemente que esse Craco Resiste, inclusive, tem uma sede. Eles se reúnem para organizar a defesa da permanência da Cracolândia. Claro que fazendo uso, né? Da própria pedra. Então, olha o ponto que nós chegamos. É um absurdo, uma desordem total. Absoluta. E outra, perdeu-se totalmente o sentido da autoridade. Não existe mais autoridade, não existe mais nada. Quer dizer, imagine como é que é Craco... Craco resiste. Craco resiste. Vocês têm que ir pra cadeia, seus bandidos, seus vagabundos. Não tem nada de Craco resiste. Vocês têm que ir pro hospital ou pra cadeia. Tá certo? Perfeito. Tratamento para essa gente. São todos doentes, são todos desequilibrados. São gente que não tem a menor sentido lógico de viver e conviver em sociedade. Essa aqui é a grande verdade. Vamos aqui, nós já estamos encerrando o nosso programa, meu querido secretário. Vamos falar de duas coisas que foram ações extremamente também corajosas e mudaram a cara da cidade. A questão das pichações, tá certo? Que muita gente confundia pichação com... Grafite, com os grafiteiros. Grafiteiro é lindo, todos nós gostamos e tal. Agora, a questão da pichação é, na verdade, uma agressão. Perfeito. É o que o nosso querido amigo João Dória falou. Quem picha é bandido, e bandido tem que ir pra cadeia. E veja, 100 e poucos dias de governo, não se vê mais pichação. Por quê? Por favor. Veja,
Desde o início, o prefeito passou a ordenar a casa, Sim. a limpar a casa Sim. e a exigir que os cidadãos também tenham boa conduta. Em especial, protegendo o patrimônio público, né? Havia um sentimento generalizado no sentido de que o cidadão ele poderia tudo, Sim. né? Inclusive aqueles que chamam a prática de pichação de manifestação artística. Ou seja, ele entendia e era defendido por muitas outras associações, né, que poderia pintar os muros públicos, as paredes públicas, as escolas, né, ou o muro até particular. Basta transitar. Os particulares ainda continuam todos pichados. Basta transitar pelo centro de São Paulo. Exato. Então nós modificamos a legislação no sentido de majorar a sanção pecuniária, a multa, Sim. para que os pichadores, né, em flagrantes, eles sejam penalizados com uma multa mínima de R$5.000. Tá. Uma multa que poderá ser duplicada em caso de pichação aos monumentos públicos historicamente reconhecidos. Além e sem prejuízo de responder por ações civis públicas. Lógico. E de ações de reparação de danos. Lógico. E também na esfera penal, já que depredação de próprio público. Este cidadão pratica crime. Lógico. Crime ambiental. Sim. Né? Então, a prefeitura, em 6 meses, ela já deteve mais de 200 pichadores. Nós sabemos que este programa anti-pichação depende da participação da sociedade. Então, não basta só a mudança na legislação, é preciso conscientização, é preciso que a sociedade também incorpore este projeto e venha, juntamente com a prefeitura, lutar contra essas manifestações criminosas que são registradas nos muros e nos prédios públicos e particulares. Mas as cidades estão tão bonitas, a cidade de São Paulo, os pontos da cidade de São Paulo estão tão bonitos, estão tão, não é? Vigorosos, quer dizer, a gente hoje, você pode ver, inclusive a 9 de julho, não é? Que era inteirinha pichada. Né? A 23 de maio, você vê os muros todos pichados e tal. E agora com aquela arborização que foi feita ali embaixo dos viadutos, quer dizer, coisa bonita, coisa não é, agradável de ver e outra, e humaniza a cidade. Sim. Quer dizer, eu acho que isso todos nós temos que pugnar, não é? Com a finalidade de que isso, na verdade, essas pichações não mais aconteçam. Sim. Não pode acontecer mais isso. Quer dizer, a sociedade precisa ter essa sensibilidade urbanística, não é? O criminoso, ele precisa saber que tem ordem. Isso. Ele precisa saber que... Mas hoje ele sabe que tem. Se ele cometeu uma infração, se ele pintar o muro de um bem público ou de um bem privado sem a autorização, sem o prévio consentimento, ele será penalizado. Então, com preciso, multa, como é que é? Multa de 5 mil? Com multa, com ação civil pública, com ação de danos e com ação criminal. Criminal. Além disso... Tem já 600 respondendo por 200 pichadores foram presos e estão respondendo para que ofereçam uma possibilidade de tiveram que contratar advogado, tiveram que gastar, e aí a famíliazinha se sensibilizou para ver que aquele idiota, ele na verdade é um bandido. Ele não é um artista, como eu cansei de ver. Não, mas isso é uma expressão artística. Como expressão artística? Você é obrigado a ver aquele monte de rabisco, aqueles nomes todos. É uma expressão artística em que o autor não pretende registrar na sua própria parede, né? Exato, mas sempre na parede do terceiro. Do vizinho. Né? Na parede do vizinho. Exato. Ou na parede do bem público. Então, a sensação de impunidade... É um covarde. A sensação de impunidade, de ausência do poder público, é que gera esse tipo de manifestação. Ou seja, é um agressor do bem público. Perfeito. Ele vive para isso. Perfeito. E nós, inclusive, assistimos uma excelente oportunidade também, e o João até falou, não é, com muita veemência, a respeito da saúde, né, quanto à questão dessa fila enorme dos exames e tal, quando ele criou o Corujão da Saúde. E deu muito certo, saiu-se muito bem isso, né? Cerca de 400 mil pessoas aguardavam para realizar um exame, né? Este é um problema muito caro ao prefeito, desde a sua campanha, né, que prometeu acabar com a fila dos exames em 3 meses, e cumpriu, né? Com a movimentação, com a articulação dos hospitais privados. Sim. Então, o cidadão simples, o cidadão pobrezinho, ele foi atendido no Einstein, foi atendido no Oswaldo Cruz, que são hospitais de ponta linha, aqui de São primeira Paulo. linha, lógico. Então, com a participação social desses hospitais,
com a integração da iniciativa privada. Redó, a iniciativa pública, a administração pública, ela perdeu a sua capacidade de organização, em especial a financeira. Tá. Fato é que a administração pública depende da iniciativa privada, depende da sociedade para se organizar. Entendi. A sociedade exige a participação e exige a transparência, mas para isso é importante que ela tenha também a claríssima noção de que ela está sendo convocada para, em conjunto com o gestor que será eleito, o gestor que foi eleito, apresentar as soluções para tantos problemas que se colocaram. Como nós estamos vivendo. Perfeito. Né? E graças a Deus agora muito menor. Não é? Sim, sim. Essa fila acabou. Há muito o que se fazer. É lógico. Né? São Paulo é uma cidade muito complexa, há muito 12 que se milhões fazer. de habitantes. Perfeito. E veja, nós encontramos uma cidade em uma situação de absoluto abandono, né? Como o próprio prefeito disse. Sim. Ninguém está autorizado, nenhum de seus secretários ou assessores, a olhar para o passado. Lógico. E sim olhar para o presente e buscar soluções. Quem para os vê o problemas. retrovisor esquece de ver a... Perfeito. o vidro. Agora, é preciso que se leve em consideração o estado em que encontramos o município, né? E todas as ações que já foram desenvolvidas em apenas 6 meses de gestão. Agora, são ações simbólicas. O prefeito, ao se vestir de gari, às 6 horas da manhã de um sábado, ao limpar uma praça em frente à casa de diversos moradores que jamais tentaram ou tiveram a iniciativa de fazê-lo, ele chama a atenção para a necessidade da participação da sociedade. A sociedade. Um problema importantíssimo que é a limpeza urbana. Deverá participar desses projetos para a limpeza da cidade e para a melhor gestão de toda a comunidade. Você vê, né? O entupimento de córregos, não é? Perfeito. De boca de lobo, tudo isso é por quê? Por causa da sociedade. Né? Perfeito. E nós estamos agora encerrando o nosso programa. Essa entrevista foi fantástica. Nós vimos aqui a lucidez, não é? Nós vimos aqui a competência, não é? A fluidez, a facilidade em expor de forma didática informações fundamentais. Aquilo que eu falei no início, que nós tínhamos aqui hoje um entrevistado de altíssimo nível, foi o que aconteceu. Dr. Anderson Pomini, um prazer recebê-lo aqui. Leve o nosso abraço ao nosso querido prefeito João Dória Júnior, o nosso voto, não é? Mais ainda reiterando uma posição de apoio a todas as ações dele de coragem. E você, meu amigo, esse advogado brilhante que tem demonstrado aí através da sua ação, do seu trabalho, uma proposta muito importante para a Secretaria de Justiça e está fazendo história. Você está fazendo história. Obrigado, Redó. É um prazer estar aqui na Casa do Jornalista. É um prazer nossa casa. Sempre debater temas de absoluta relevância com você, que é um Muito grande obrigado. Professor, Obrigado. um grande amigo. Obrigado. Né? Nós todos nos espelhamos na sua retidão, na sua honradez, Obrigado. no seu caráter e na sua biografia. Obrigado. E dizer que eu represento apenas um membro da equipe constituída pelo nosso grande líder, João Dória, que certamente fará muita história por este país. Junto com essa equipe maravilhosa. Parabéns, Muito amigo. obrigado. Muito Uma obrigado. honra muito grande, viu? Obrigado. E nós encerramos aqui o nosso programa Sala de Imprensa. Muito obrigado por essa carinhosa atenção. Até o nosso próximo programa.